Nem sempre a gente consegue, né, desenvolver esse cenário perfeito, mas nós buscamos esse cenário com os dissipadores de energia. Qual o cenário, professor? O seguinte cenário: dispositivos hidráulicos que visam transformar um escoamento supercrítico em subcrítico. Tá? Então, uma forma bem genérica mesmo, pessoal, nós buscamos isso. Um escoamento supercrítico tem o fluid acima de 1, tem muita energia, muita velocidade, ele pode ser muito danoso para um leito natural do terreno, por exemplo. Agora, um escoamento subcrítico, com menos energia, menos velocidade, né, ele tem chances ali de gerar menos danos, né, no nosso terreno, porque vai ter menos tensão de arrasto, vai ter menos velocidade, que estão atreladas aí a esse tipo de escoamento. Então, o que nós buscamos é justamente transformar esse escoamento mais forte, mais potente do ponto de vista de erosão, para um escoamento mais ameno. Tá? Então, transformar um escoamento supercrítico para um escoamento subcrítico. E quando a gente fala supercrítico e subcrítico, né, nós precisamos relembrar a equação aqui de Froude. Então, o Froude ele é igual a velocidade dividida pela raiz quadrada da aceleração gravitacional vezes a lâmina d'água. Então, aqui nós temos o cálculo de Froude, ok? Bom, se esse Froude é menor do que 1, o nosso escoamento é o quê, pessoal? O nosso número de Froude for menor do que 1, qual é a classificação do nosso escoamento? É supercrítico ou é subcrítico? Froude menor que 1, vou revelar aqui para vocês agora, para quem não sabe, né? Froude menor que 1 é um escoamento subcrítico, ok? Obviamente, então, fluid maior do que 1 é um escoamento supercrítico, tá? Mas e se o fluid for igual a 1? Aí ele é um escoamento crítico, ok? Então, essa daqui é a classificação do escoamento supercrítico, subcrítico, através da equação de fluid. Quando a gente olha, né, muitas vezes, as equações que nós utilizamos aqui no mundo da hidrologia, da hidráulica, da nossa drenagem, muitas vezes a gente acaba se assustando com algumas equações, né? Muitas vezes a gente nunca viu uma equação específica na nossa vida, e isso pode nos afastar um pouco, né, daquela área. Mas perceba o seguinte, pessoal: a área de drenagem é uma área simples, tá? Perceba que as equações que nós utilizamos para a área de drenagem são equações simples. Dificilmente você vai encontrar uma equação com derivada, com integral, né, dentro do mundo, universo da drenagem. Então, são equações simples. Tá? Então, você que não tem experiência com drenagem, você que tem um estudo fraco de drenagem através da graduação, como eu tive, tá? Duas disciplinas ali muito rasas, né? Não me forjou, não me formou para atuar com drenagem, então eu tive que correr por fora, né? Tive que estudar por fora, complementar esse conhecimento. Tá? Então, você que também tem essa dificuldade, perceba que as equações, elas são simples, tá? Elas são simples. O que você precisa muitas vezes é de uma orientação. O que você precisa muitas vezes é de um feedback, olha, estou fazendo certo, estou fazendo errado, né? Ou uma orientação, vai por aqui, vai por ali, né? E isso, sim, né? Mas as equações em si, elas realmente são extremamente simples, tá? Então, uma orientação de onde utilizar cada equação, né? Quais são as faixas de validação de cada equação? Por que usar uma equação, não usar outra? Isso sim, tem uma orientação, tem uma instrução, né, para você ter essa clareza. Mas, de novo, quando eu volto a olhar para as equações, elas são simples. E muitas vezes a gente se pega nisso, né? Olha, fazer um projeto de drenagem, mas é muito complexo, mexer com água, meu pai do céu, muitas equações, é muito... Não, pessoal, as equações realmente elas são simples, e quando você domina as equações, né, tudo clareia na sua visão, né? Porque você consegue ver que realmente é simples, você consegue aplicar isso na prática, desenvolver o projeto, as suas consultorias e começar a faturar nessa área. Essa mudança de mentalidade, de visão, acontece muito com os nossos alunos, por exemplo. Muitos alunos chegam até nós com uma dificuldade tremenda de entender a drenagem, de conseguir replicar aquilo na prática, né? Acham que é muito complexo, muito complicado, mas depois que passam, né, por um banho de didática, que é o que a gente gosta de fazer, né, brutalmente didática, né, colocar na nossa linguagem,
a pessoa consegue entender e a partir daí ela realmente fala, era só isso, né? Era só isso. Sabe quando alguém tenta te explicar uma coisa, tenta, você não entende, chega uma terceira pessoa e fala, é isso, isso, e você entende. É a didática. A didática é muito importante para o nosso aprendizado.